Paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus que o Senhor está permitindo que nós estejamos aqui de volta para adorar o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Como é que vocês estão? Como é que tem passado esses dias? Como é que está aí a região de vocês? Calor? Frio? Aqui em Francisco Morato, São Paulo, está frio. Já faz alguns dias que permanece frio. Eu sou o pastor José Fernandes, para aqueles que ainda não nos conhecem. E nós somos o responsável pelo projeto Jesus, a fonte que salva. Hoje estamos aqui sozinho, a minha companheira não está, mas Jesus é fiel, irmãos. Quando não pode estar os dois, está um. O importante é fazermos a obra do Senhor. Então você que está conosco aí, traga nesta noite a sua adoração para oferecer ao Senhor. E aí você adorando a Deus de onde você estiver. E eu adorando a Deus do lado de cá. E Deus receberá com certeza a nossa adoração nesta noite para louvor e glória do seu santo e maravilhoso nome. Quero aqui deixar a nossa saudação lá para União dos Palmares, nossa irmã Benedita, nossa irmã Ivalci, lá para a Serra da Barriga, nosso irmão Ailton, nossa irmã Leni, também para a nossa irmã Maria, lá na usina Lajinha, também para a nossa irmã Leci, lá em Maceió. E para os nossos irmãos lá em Pernambuco, também para os nossos irmãos lá de Belém do Pará, glória a Deus, Amazonas, aqui em São Paulo, Cajamar, Pirituba, glória a Deus. Enfim, irmãos, 4 quadrantes desse Brasil, nós temos irmãos aí conectados, louvando e adorando ao Senhor. Também para os nossos irmãos aqui em Piracicaba, glória a Jesus. Também nosso irmão Carlos Lacerda, que Deus te abençoe grandemente. E juntos vamos adorar a Deus. Glória a Jesus. Hoje temos uma palavra poderosa da parte do Senhor. E no final nós vamos estar aqui fazendo uma oração pela sua vida, para que Deus venha restaurar assim a sua saúde, outros problemas, enfim. Estamos orando pela sua vida no final desse trabalho. Também a nossa saudação para os irmãos que estão aí em seus lares, que não podem ir à igreja, aqueles que estão hospitalizados, que não podem,
que estão ali sob os cuidados médicos, também aqueles que estão num estado bem difícil e seus familiares estão orando por eles. Estamos orando por você. Também a nossa saudação para aqueles que se encontram presos. Jesus é a libertação. Glória a Deus. Se você quiser deixar aí quiser fazer um conselho da nossa parte, um conselho pastoral, querer falar algo, e às vezes você não quer falar nos comentários, entra lá no nosso e-mail, pastorjosefernandes2025@gmail.com. Entra lá, deixa lá o seu comentário e nós estaremos orando por você e respondendo aos seus questionamentos. Também, se você sentir de Deus de unir-se ao nosso projeto e querer trabalhar junto conosco, evangelizando esse nosso Brasil através das redes sociais, a mesma situação. Entra lá, pastor, como que eu faço? Quero ligar-me a esse trabalho, como é que a gente faz? Também vamos estar aí te orientando. Está bem? Deus te abençoe grandemente, louvado seja Deus, e vamos orar. Fazer uma oração de agradecimento a Deus por estarmos aqui e para iniciarmos esse trabalho. Porque tudo, irmãos, tudo é através da oração. Louvado seja Deus. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, ó Pai amado, dando início, Senhor, a esse trabalho, pedindo, ó Deus, a Tua direção, Senhor. Nos oriente, nos dê graça, nos ajude, nos capacite, ó Pai. E que Teu Santo Espírito, Senhor, esteja nos direcionando durante esse trabalho, essa transmissão. Ó Santo de Israel, venha abençoar poderosamente, Senhor, a todos quantos, meu Pai, estiverem conectados juntamente conosco neste momento. Ó Santo de Israel, vai dando vitória, vai abençoando, Senhor, a cada um nesta noite. É o nosso pedido e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, é poderoso para nos dar vitória. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso que é bom louvarmos ao Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. E em seguida estaremos lendo a palavra de Deus. Louve a Deus juntamente conosco com um ensino muito bonito da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Aleluia.
Bendito seja o nome do nosso Deus. Adore ao Senhor. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Jesus. Então louve ao Senhor. Engrandeça o nome dele. Se você não tem harpa na sua casa, baixe aí a harpa cristã. Se você não tem habilidade, peça para alguém fazer isso. E vamos juntos louvando a Deus. Glória a Jesus. A nossa saudação para os irmãos lá de Minas Gerais, os mineiros. Deus abençoe nosso irmão Josias. Glória a Deus. Os nossos irmãos aqui de Francisco Morato. Longe ao dominador. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os nossos irmãos também lá de Mauá, também faz parte daqui da Grande São Paulo. Deus abençoe nosso pastor Isaías Santana, juntamente com a sua esposa missionária e pastora, nossa irmã Eliane. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Pai. Bendito é o nome do Senhor. Adore a Ele nesta noite. Você que está triste, alegre-se na presença do Senhor. Aleluia. Oh, maravilhoso Pai. Deus vai tirar você dessa depressão. E você vai voltar a sorrir outra vez para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, tu és fiel. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uso da palavra do Senhor nesta noite. Eu convido você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, a saber, o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Se porventura você que está aí participando conosco não tem Bíblia, ainda não é evangélico ou novo convertido, é só você baixar a Bíblia online. Tá? Baixa a Bíblia online e você estará acompanhando conosco. Eu sempre gosto que os irmãos, que as pessoas acompanhem a leitura da palavra, para que vá se ambientando com a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Ou melhor, Gênesis, perdão irmãos, Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 a seguir.
Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 a seguir. Tá bom? É o primeiro livro da Bíblia Sagrada, não tem como errar. Está bem? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre o chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Soberano e querido Deus, mais uma vez te adoremos, ó Senhor. Por esta palavra, meu Pai, que ora nós lemos juntamente com todos que estão conosco conectados, ó Deus. Pai Santo e Pai amado, segundo a Tua palavra, o Senhor nos ensina que a Tua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes, ó Deus. E é apta, ó Senhor, para discernir os pensamentos do coração. É a Tua palavra. Ah, Santo de Israel. Meu Deus, te adoremos e te glorifiquemos, ó Pai. Porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de participarmos da leitura da Tua santa e sacrossanta palavra. Pai Santo, Pai amado e Deus eterno. Enquanto, meu Deus, nós te adoremos através desta oração, Senhor, vai fazendo um milagre, meu Pai, na vida de todo aquele que está necessitado neste momento, ó Deus. Ah, Jesus, vai repreendendo o Senhor a enfermidade, vai repreendendo o Senhor a depressão. Quantas pessoas, meu Pai, não conseguem mais cuidar das suas famílias por causa da depressão, mas o Senhor é fiel. E vai repreendendo nesta noite, Jesus, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. É o nosso pedido e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite, vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Abraão, que no início não era Abraão, era Abrão, seu nome. Quem foi este homem? Mas Deus sempre escolheu alguém para fazer a diferença na terra. E você pode fazer parte desta família, o povo de Deus, para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui
agradecer a Deus, a nossa irmã Inês, porque mesmo não estando comigo aqui, mas está aí conectada, nos ajudando. Que Deus em Cristo derrame sobre você as suas gloriosas bênçãos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós lemos aqui no capítulo 12 do Gênesis sobre este homem, Abrão, que mais tarde veio a ser Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão, no capítulo 12, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra de tua parentela e da casa de teu pai. Será que Abrão morava com o pai dele? Não, irmão. Porque naquela época, todos moravam ali juntos, na mesma localidade, e pertencia tudo isso ao pai de Abraão. E ali Deus dá uma ordem. Observe que você nunca vai ver, do Gênesis ao Apocalipse, Deus pedindo um favor para alguém, ou Deus pedindo desculpas a alguém, ou Deus implorando algo a alguém. Não. Deus dá uma ordem. Quer obedecer? Obedeça. Já diziam nossos pais lá no passado, e quem tem juízo obedece. Então Deus dá uma ordem: sai da casa de teu pai, sai no meio da tua parentela. Por quê? Porque a cidade aonde Abrão existiu, aonde Abrão habitava, aliás, aonde ele cresceu, se formou homem e vivia, era uma cidade idólatra. Mas não. Mas Deus não poderia abençoar Abrão no meio desse povo? Poderia. Com certeza. Mas a palavra diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus, conhecendo Abrão como ninguém, Deus sabia todas as coisas. De repente ele poderia ser atrapalhado ali, não conseguindo realizar o propósito de Deus na sua vida. Por isso que existem circunstâncias na nossa vida que é necessário mudança para que a bênção do Senhor venha sobre nós. Tá dando para entender aí? É tudo certo? Tá conseguindo raciocinar? Porque tem pessoas que têm dificuldade em assimilar os assuntos.
Por isso eu tento ser o mais claro possível para que você possa entender o que eu estou falando. Então, nesta noite, conecte-se com a palavra de Deus. Fique conectado aí, não se distraia. Porque o Espírito Santo, através da sua palavra, está falando conosco. Está falando com você, está falando comigo também. Primeiro comigo, depois com você. Por quê? Porque eu sou o seu mensageiro para transmitir para você a mensagem de Deus. Então, primeiro ele fala comigo e depois com você. Então, fique conectado aí, não se distraia, porque Deus está falando conosco através da sua palavra. Glória a Deus. Então, veja bem. Onde habitava Abrão? Que lugar era este? De onde veio Abrão? Se você puder, pega aí do seu lado, além da Bíblia, pega aí um caderno, pega caneta, vá anotando, para que mais tarde você venha estudar a palavra do Senhor. Então, o livro do Gênesis. Primeiro fizemos a leitura no Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. E aí, agora nós vamos para o Gênesis capítulo 11, versículo 28. E ali vai nos dizer, anotou aí, abriu a Bíblia, conferiu, que é assim, irmãos, eu falo aqui, você confere aí, tá? Se porventura eu errar, coloca nos comentários embaixo, pastor, não encontrei, deu outra coisa. Porque é bom explicar para os irmãos que existem Bíblias atualizadas e tantas Bíblias diferentes agora que às vezes o sentido é o mesmo, mas o pronunciamento é outro, tá? As palavras são outras. Então, Gênesis 11, 28. E Neemias, eita pastor, agora ficou difícil. Quem é esse camarada? Aonde vamos encontrar ele? O livro de Neemias está depois de 2 Crônicas. Agora piorou, pastor. Agora que a coisa entortou. Você vai encontrar 2 Crônicas. Você vai encontrar Esdras. E depois Neemias, Antigo Testamento. Antes do livro de Salmos. Por que Salmos? Porque é um livro bastante conhecido. Tá? Então você vai encontrar antes dele, você vai encontrar o livro de Jó, depois vem Esther, aí depois vem Neemias. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 9. Também vai encontrar essa referência. Estou falando para você que nós estamos falando da palavra de Deus. Nosso irmão Norberto Dutra. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Neemias capítulo 9, versículo 7, assim está escrito. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus.
a cidade onde Abrão nasceu, quando você lê lá em Gênesis 11, 28, também vai estar lá. E morreu Arã, estando seu pai ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Era uma cidade que pertencia à Mesopotâmia. Tá? Então, Abrão era de Ur dos Caldeus, que mais lá na frente muda-se o nome de Abrão para Abraão. Está bem? Então, onde nasceu Abrão? Em Ur dos Caldeus. Tá bom? E quem era a família de Abrão? Isso aqui eu estou falando para que os irmãos possam ir conhecendo esse personagem, irmãos. Que se fala tanto de Abrão, se fala tanto de Moisés, se fala tanto de Isaac, de Jacó, de Davi, Salomão, mas e a sua biografia? Então, quando alguém perguntar para você quem foi Abrão, você vai saber responder. Isso eu estou dizendo para aqueles que não são cristãos, para os que já são mais, não têm um conhecimento, que tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem certos conhecimentos bíblicos. Então, quando alguém lhe faz uma pergunta, quando alguém lhe questiona, ele não sabe responder. Então, quando alguém perguntar para você quem foi Abrão, você vai saber. Aonde que nasceu esse tal de Abrão? Quem era Abrão? Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. E quem era o seu pai? Ele tinha irmãos? Vamos lá. Gênesis, o mesmo 11, só que agora 26 e 27. Diz assim: e viveu Terá, quem era Terá? Pai de Abrão. E viveu Terá 70 anos. E gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Então Abrão tinha, o seu pai chamava-se Terá, e tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Deu para entender aí? Tá tudo certo? Troquei. Pastor, isso é culto de ensino? Ou nós estamos numa sala de aula? Sim, senhor. É os dois. Estamos numa sala de aula, sim. E nós estamos no culto de ensinamento, sim. Irmãos, alguns dizem assim: olha, amanhã ou tal dia, nossa irmã Lidiane, Deus abençoe, minha irmã, no nome de Jesus. Seja bem-vinda ao projeto Jesus, a fonte que salva. Louvado seja Deus. Então, tem culto de doutrina. Mas quando chega lá, não tem nada de doutrina, não tem nada de ensinamento, não tem nada de exortação. Ficam contando conversa fiada. Aqui não. O crente precisa conhecer a bússola que vai levá-lo para o céu, que é a palavra de Deus. Errai por não examinar as Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é Bíblia, irmãos.
Isso é palavra de Deus, isso é doutrina. E o que é doutrina, pastor? É a palavra de Deus. A doutrina é santa. A doutrina é divina. E costume é local. Eu posso adaptar uns costumes no meu trabalho e outros têm outros costumes. O costume bom é uma bênção, irmão. Ele serve para a nossa trajetória, nosso testemunho de vida. Então, aqui temos um costume, ali já é outro. Então, o costume é local. A doutrina é bíblica, santa, divina, imutável, ela não muda. Se você for no Japão, a palavra de Deus é a mesma palavra que eu estou pregando aqui, a mesma palavra lá no Japão. Isso é doutrina. Agora, costumes, por exemplo, tem, eu acho que é a Escócia. É natural um homem usar saia. No Brasil não é. Você consegue se imaginar no espelho você usando uma saia, você homem? Imagina que situação constrangedora. Elias Fernandes, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Piracicaba. Deus abençoe você e toda a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Então o costume é local. A doutrina é bíblica, é divina, ela não muda. Isso é doutrina e costumes, tá? Então vamos lá. Abraão, que era Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus. Essa cidade era uma cidade idólatra. Era uma cidade grande, era uma cidade muito grande da sua época, mas era uma cidade onde a idolatria predominava. E aí Deus manda, ele não pede. Temos que tomar cuidado com esse negócio de que Deus mandou recado. Deus mandou recado para fulano. Deus não manda recado para ninguém, irmãos. Olhe dentro da palavra do Senhor. Deus manda mensagem. Os mensageiros de Deus. Você que é lá do Nordeste, lá do Norte, que é diferente. Você lembra quando a sua mãe, quando o seu papai mandava um recado para você entregar um recado a alguém? Isso é recado. Coisa de menino. Deus não manda recado para ninguém. Você não vai ver isso na Bíblia. Deus mandou o profeta entregar um recado. Não, não, não. Deus mandou o profeta entregar uma mensagem. Ok? Vamos lá. Aí vem, qual era a idade desse homem? A idade de Abrão, quando Deus o chamou. Eita, irmãos. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Porque se é uma coisa que eu gosto, é de falar do amor de Jesus. Palavra. Agora, se você não gosta, você vai passar mal. Crente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque ela é a base, ela é o alicerce do cristão. Entendeu? Então, quantos anos tinha Abrão quando Deus chamou ele em Ur dos Caldeus? Aleluia, glória a Deus. Vamos para o livro do Gênesis, onde fizemos a leitura.
Estou falando pausadamente para você ir entendendo. Pega aí caderno, pega caneta, pega lápis, faz anotação. Isso aqui é um culto de ensinamento da palavra do Senhor. Nós temos nosso culto normal, nosso culto abençoado, que é onde tem a palavra profética, a mensagem de Deus, aos domingos, às 17 horas. O nosso trabalho ele é online, tá? Igreja online. Projeto Jesus, a fonte que salva. Então hoje é o culto de ensinamento da palavra. Para que você vá se ambientando com a palavra de Deus. Gênesis 12 foi aonde nós fizemos a leitura. Aí no versículo de número 4, anota aí, confere aí comigo, vamos lá, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Harã era a região de Ur dos Caldeus, é a mesma coisa, só que Ur dos Caldeus a cidade e Harã a região. Deu para entender aí? Então Arão, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus junto com seus pais e vai para Harã, a mesma região próxima ali. E vai para lá, junto com o pai. Aí Tera, ele morre em Harã. Terá morre em Harã. E ali ele parte dali. Então ele tinha 75 anos de idade. Mas aí pastor Abrão já não era velhinho. Ele aguentava andar mais a cidade. Irmãos, vamos esclarecer uma coisa. Nessa época de Abraão, que era Abraão, ainda, as pessoas viviam muitos anos, até 200 e poucos anos. Pai Senhor Maíra, a nossa irmã Maíra está uma bênção. Deus abençoe a nossa secretária. Então, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, estavam firmes. Tá? Então ele tinha cerca de 75 anos quando ele parte de Harã para Canaã, dando assim ouvido à palavra de Deus, à ordem de Deus. Então, muitas das vezes Deus fala conosco, mas nós não obedecemos a sua palavra. Nós não obedecemos a sua voz. E Abraão foi obediente à voz do Senhor quando ele sai da cidade de Ur dos Caldeus. Glória a Jesus. Encontraram aí? Agora, quando ele sai, lá na frente, Deus muda o nome de Abrão. Ouviu isso? Você já viu que nós queremos um novo nome na eternidade? E quando nós aceitamos a Cristo, também muda-se
Você já viu que lá no outrora, no passado, nós éramos cheios de apelidos? Né? Era apelido para lá, era apelido para cá. Mas quando aceitamos a Cristo, aí a palavra diz que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Então não tem essa mais de apelido. Ah, fulano tem um apelido tal, um apelido... Não. Quando você aceita Jesus, você passa a ser conhecido, chamado pelo seu nome de batismo. Entendeu? Irmão José, irmão João, irmã Severina, é irmã, é irmão. Não tem mais esse negócio de apelido. João do Barro, João das Quantas, agora já não existe mais. Então, Abrão passa a ser Abraão. Você vai encontrar isso no livro do Gênesis, o mesmo livro. Só que agora nós vamos para o capítulo de número 17. Livro do Gênesis, anotou aí, bonitinho. Capítulo de número 17, versículo 5. Confere aí direitinho, tá? Se a sua Bíblia ela for diferente, é por causa da tradução dela. Tem umas atualizadas, tem outras versões diferentes, tá? Então, está escrito assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Está vendo aí a mudança? Por causa da obra de Deus, por causa da promessa de Deus. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Lembra lá na frente, chamam de pai Abraão. Lá em Mateus, quando Jesus se refere, ele se refere dessa forma. Então, agora o nome deste homem é mudado. Deixa de ser Abrão para Abraão. Por isso, meus irmãos, que a responsabilidade sobre nós é tamanha. Quando aceitamos a Cristo, o nosso testemunho ele tem que ser autêntico. Porque aonde você e eu estivermos, o Espírito Santo está conosco. E alguém está nos vendo. Deixa eu contar uma experiência aqui para você. Certa feita, eu congregava em um certo ministério muito grande, aqui no Brasil inteiro e fora também. E às 5 horas da manhã, eu estava no centro de São Paulo. Eu saí da minha casa de madrugada às 4 da manhã, porque eu tinha um compromisso ali às 5h20, era entre 5h20 e 5h30, mas cheguei mais cedo, cheguei às 5 horas da manhã.
E entrei naquele bar e fui tomar um café. Frio que Deus dava. Quando eu olhei no fundo daquele restaurante, tinha alguém me observando. Às 5 horas da manhã. Consegue imaginar isso? Um frio que Deus dava? Quando eu olho, era o meu pastor. Falei, meu Deus, o que é que você está fazendo aqui nesse horário? Ele tinha ido levar a esposa dele no hospital. E ali o hospital estava muito próximo de onde eu tinha o compromisso. Agora, olha se eu estivesse fazendo algo de errado. Então, o nosso testemunho ele tem que ser autêntico. Aonde você estiver, tem que dar o testemunho de crente. De crente. Glória a Deus. Agora, quando nasce Ismael, na vida de Abraão, que agora é Abraão, olha só que situação, acompanha comigo aí. Após o nascimento de Ismael, aí Deus muda o nome de Sarai para Sara. Aí veja que Ismael não estava no projeto de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Querer ajudar Deus. Tem crente que quer ajudar Deus, aí quebra a cara. Nosso irmão Gírio Fernandes, Deus abençoe, meu irmão. No nome de Jesus. Aí quebra a cara, irmãos. Deus não precisa de ajuda. O projeto de Deus para com Abraão era Isaac e não Ismael. Aí Sarai, né, que agora ela vai passar a ser Sara, já há muitos anos, né, desde quando ela casou com Abraão, era estéril. Fala, não, olha, tem a minha criada aqui, a minha empregada, porque era um costume da época as patroas pegarem suas empregadas e darem por mulher, por esposa aos seus maridos, quando elas não geravam filhos, para que através daquela escrava ou daquela empregada, elas tivessem filhos. E ali o filho passava a ser da patroa. Só que Deus, ele não faz arrumadinho com ninguém. Deus, ele não barganha com ninguém. Vou falar algo aqui, e se porventura ferir você, cadê o irmão Elias Fernandes? Vou fazer ele lembrar de uma coisa agora, que talvez ele não lembre mais. Quando ele era a molecote, 12, 13 anos, por aí, 14, ele gostava muito de rolo, de feira do rolo. Irmãos, feira do rolo não é lugar para crente. Agora pegou, hein? Pastor, agora o negócio estreitou na terra. Que é isso, sim, senhor? A palavra já diz: rolo. Crente não vive de rolo. Você sabe que feira do rolo, a maioria, muitas coisas ali são roubadas. Ali tem polícia. E de repente você pode comprar algo ali que você não sabe a sua procedência. E você pode cair numa armadilha. Então fuja de feira do rolo.
Tá? Então Deus não é e nunca foi de rolo. Se Deus te prometeu algo, nossa irmã Arlete Carvalho, Deus abençoe nossa irmã. Não sei de onde que a irmã é, mas Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Coloque embaixo aí, irmãos, quando vocês entrarem nos comentários, olha, eu sou fulano de tal, cidade tal, lugar tal, glória a Deus. Então, quando Deus nos faz uma promessa, livro de Números 19, livro de Números está depois do Gênesis. Você vai passar Gênesis, Êxodo, não é Êxodo, é Êxodo, capítulo. Aí você vai encontrar Números, Gênesis, Êxodo, Números. Deixa eu ver aqui, 19, 23. Vamos lá. Ou pode ser diferente, vamos lá. Êxodo. Cadê aqui, meu Deus? Deixa eu ver aqui. 20, 19. Vinte e um, 19. Vamos lá, irmãos. Calma aí, tá? Aqui é o de ensino, tá bom? Que foge um pouco da nossa mente. Deixa eu ver aqui. Números. Acompanhe comigo aí. Números. Dezenove. 19, 23 ou é 23, 19? Vamos ver aqui. 19, 20, 23, 19. E assim. Calma aí, tá? É 23, 19. Número, você vai encontrar Gênesis, depois vem Êxodo, depois vem Levítico, depois tem Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, está prometido. Deus fez a promessa a Abraão lá no início. E Deus cumpriu na íntegra a sua promessa. Então Deus não precisa de arrumadinho, tá? Não precisa que faça barganha. Simplesmente obedeça ao Senhor. Só isso. Você procurando obedecer a Deus, com certeza Ele vai te abençoar. Então, Deus faz uma promessa a Abraão. Agora já era Abraão. E aí a mulher de Abraão, Sarai antes, ela quer fazer um arrumadinho.
desse arrumadinho nasce Ismael, que não era filho da promessa. Agora veja a dor de cabeça que deu isso. Olha, quando você desobedece a Deus, olha, as consequências vêm. A egípcia, a empregada de Sara, agora se acha no direito de enfrentar Sara. E começou o problema. Porque o filho não era de Sara, o filho era dela. E ela não deu a Sara o filho que, pelo acordo da época, o filho passava a ser da patroa. Ela não deu. Aí começou a briga, começou o ciúme. Olha que situação. Então não faça arrumadinho com as coisas de Deus. Viu? Deus não precisa de arrumadinho. Se ele prometeu, está prometido e acabou. Glória a Jesus. Vamos correr aqui até no final. E eu não vou nem terminar, hein? Então veja bem. Deus, certa feita, aí ela coloca Abraão agora no canto da parede. Sara, olha, ou eu ou ela, você escolhe. Olha a dor de cabeça. Pega essa egípcia e joga fora. Manda ela embora com o filho dela. Eu não quero saber disso aqui. Sendo que foi ela que procurou todo esse problema. E Abraão deu ouvido a ela. Tem coisas, irmão, que a gente tem que sentar com a esposa, com a família e discutir, ver o que é bom e o que não é. Ó, ela mandou Abraão deitar com a empregada, ter um filho com a empregada, e agora ela manda a empregada embora, com a mão na frente e outra atrás, com o filho. Olha que coisa, que situação. E aí Abraão vai orar. E Deus responde a Abraão. E faz como tua mulher mandou. Manda ela embora. Mas eu também sou com ela. Por causa de Abraão, Deus abençoa a descendência de Ismael. Por causa de Abraão. Que Ismael também tornou-se uma grande nação. Então temos que tomar cuidado com essas situações. Agora, Deus aparece novamente a Abraão, lá no capítulo 15, e faz uma promessa a ele. Porque até então, Sara estéril, não tinha filho. Tá? Então vamos lá para o capítulo 15 do Gênesis. Vamos lá? Encontrou? Ah, pastor, eu não gosto de ler, então você tem que aprender a ler, irmão. Você tem que aprender a ler a palavra de Deus. Vamos lá? Gênesis 15, 4 e 5. Gênesis, capítulo de número 15, versículo 4 e 5 diz assim: Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro. E Deus está se referindo a Ismael. Ok? Aí diz: E sim, aquele que de tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Aí o 5. Então o levou para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar.
e disse-lhe assim, assim será a tua descendência. Nós fazemos parte da descendência de Abraão. Sabe disso? Deus faz uma promessa a ele. Deus, vendo que ele estava meio assim, triste, porque não tinha herdeiro, e aí Deus se refere, aliás, me perdoe, irmão, aqui Deus se refere ao menino, ao moço que vivia na sua casa, Eliezer, ou Eliezer, e não Ismael, a Eliezer, tá? Ele se refere a ele. Aí Deus disse assim, olha, ele não será o teu herdeiro não, mas eu vou te dar um herdeiro, e vai sair de você, não vai ser de outro, porque a palavra de Deus é fiel. Amém? Agora, olha só. Vamos lá, daqui a pouco a gente finaliza. Qual ou quantos anos tinha Sara quando ficou grávida de Isaac? Quantos anos tinha Sara? Você sabe? Você sabe me dizer? Vamos lá para o Gênesis. Daqui a pouco a gente finaliza, irmão. Estamos acabando. 17. Gênesis 17. Tá? Vamos lá? Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração, ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos? Tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Sara. E Abraão tinha 100 anos. Vamos conferir? Livro do Gênesis 21, versículo 5. Você está anotando aí? 90 anos tinha Sara quando deu à luz. Ok? Quando ela engravidou, tinha 90 anos. E deu à luz com 90, porque é 9 meses a gestação. Agora, olha Gênesis 21, 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Está vendo? Como Deus fiel nasceu de Abraão, não foi arrumadinho não. Não foi lá o cabeludo que foi, não foi não. Foi Abraão, pai biológico de Isaac, Abraão. Estamos findando, irmãos. Aguenta um pouquinho aí, tá? Eu sei que vocês estão cansados. Mas vamos acabar aqui. Deu para entender até aí? Vamos finalizar aqui. E qual era a idade de Abraão quando ele morre? Para finalizar. A idade de Abraão quando ele morre. Vamos lá? Gênesis 25,
Mas fosse falar aqui, irmão, ia até meia-noite. 25, versículo 7. Gênesis 25, versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão viveu, depois do nascimento de Isaac, mais 75 anos. Abraão morre aos 175 anos. E Sara, que morreu antes dele. Vamos lá? Gênesis 23. Vamos para lá, Gênesis 23. Meu Deus do céu. Gênesis 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Abraão viveu 175 anos. Isaac, para finalizar, Gênesis 35, 28. Para finalizar, Gênesis 35, 28. E foram os dias de Isaac 180 anos. Gênesis 35, versículo de número 8. Então, viveu Abraão 175 anos. Sara viveu 127 anos. Isaac viveu 180 anos. Amém? Deu para os irmãos compreenderem aí? Glória a Deus. Isso aqui, irmão, tudo que vocês viram comprovado na palavra. Aqui não é o José Fernandes que está falando. Aqui é a palavra de Deus. Então você que não gosta de ler muito a Bíblia, todo dia leia um versículo pelo menos, um. Faça uma oração. Que Deus te abençoe, te dê graça, te ajude. Já falei. Te ajude, viu? Aqui eu não prego e nunca preguei religião para ninguém. Eu prego a palavra de Deus. Quer obedecer? Quer ser obediente a Deus? Ande pela palavra dele. Glória a Jesus. Tá bom? Deus te abençoe e te dê aí uma noite de quarta-feira abençoada na presença dele. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e de todos quanto adentraram nessa live para participarem, irmãos. Viu? Eu sempre falo isso. Esse negócio, eu vou entrar na live. Não, você não vai entrar para assistir nada aqui. Você vai entrar para adorar a Deus. Enquanto você está adorando ao Senhor juntamente comigo, Deus está te abençoando grandemente. Então que Deus te abençoe grandemente. Te dê aí uma sexta-feira, uma quinta-feira abençoada na presença dele. E nós nos encontraremos, se Deus assim nos permitir, no domingo, às 17 horas em ponto. Tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se você sentir desejo de Deus, de querer aí
fazer um curso teológico. Temos aí um curso muito bom, CETEP, Sistema de Ensino Teológico Estudando a Palavra. Entra lá no nosso e-mail, peça orientação, nós vamos te orientar e você vai ser abençoado para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, dê graça, te ajude. E vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. E depois encerramos o trabalho. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez, meu Pai, te adoremos, te glorifiquemos, ó Deus, por este momento, Senhor. Meu Pai, abençoe, ó Deus, a cada um, Senhor, dos irmãos que estiveram e que ainda estão conectados conosco, Senhor. Pai Santo, Pai amado, Deus poderoso, conceda-lhes, ó Senhor, a tua bênção. Guarde cada um, Senhor. Seja, meu Pai, com a vida de cada um em nome de Jesus, ó Deus. Meu Pai amado, vai quebrando, Senhor, todos os grilhões, todas as barreiras, todas as dificuldades, vai pondo por terra, Jesus. Vai repreendendo, ó Deus, toda a enfermidade, Senhor. Ó Santo de Israel, aonde houver, Jesus, a enfermidade alojada, seja arrancada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso e eterno, meu Pai, que os teus filhos, ó Deus, venham testemunharem, Senhor, do milagre. Ah, Jesus, te louvemos por tudo nesta noite e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de Jesus, que tenham todos uma noite abençoada para a glória do Deus de Israel. Deus abençoe a todos e até breve.